Olá, está começando o Café Filosófico e hoje eu converso com o professor Sérgio Arturo Mota Rolim, do Instituto do Cérebro. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, professor. Tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, a ideia é conversar um pouco sobre as tuas pesquisas atuais, né, as tuas linhas de investigação. E antes, talvez você pudesse apresentar um pouco o que representa o Instituto do Cérebro, que é um instituto relativamente novo dentro da UFRN. Você podia apresentar ao público pelo caráter multidisciplinar, como é que funcionam as coisas? O legal do Instituto do Cérebro é que tem diferentes linhas de pesquisa, né, na neurociência e tem esse caráter multidisciplinar que eu acho que é uma das características mais importantes mesmo. Assim, lá tem biólogo, tem físico, tem médico, tem estudantes de engenharia da computação, né, tem todas as áreas, porque a neurociência, como uma área de pesquisa, que realmente ela engloba todas essas outras áreas. Então, por exemplo, tem psicólogos que estudam sono, sonho, tem pessoas da parte de engenharia da computação que ajudam na análise de dados, né? Então assim, todas essas áreas de conhecimento, a neurociência acaba englobando. Eu lembro que o professor Nicoleles também teve muito a ver com essa fundação desse instituto. Sim. O trabalho dele também tinha esse caráter super multidisciplinar, não é? Sim. Essa parte da linha que ele trabalha de neuroengenharia e robótica, né, acaba englobando matemático, físico, biólogo, psicólogo, né, todas as pessoas. Né? Você é médico de formação e tem toda uma trajetória em torno a uma linha de pesquisa que a gente estava comentando agora há pouco, que é sobre sonho e sono, não é? Isso. Fala um pouco sobre isso, depois eu queria abordar um outro tema que não é muito da tua área, mas você tem artigos publicados sobre isso, que é aquela coisa da viagem astral, como a gente fala, né? Sim. Eu comecei minha iniciação científica com o professor John, na graduação em medicina, e a gente basicamente estudava sono e ansiedade no estudante de medicina. No mestrado, eu fiz o mestrado na Unifesp, em São Paulo, e trabalhei com privação de sono e memória. Porque tem vários trabalhos mostrando que o sono, além das milhares de funções que ele tem no organismo, ele tem essa função de consolidar as memórias. E no doutorado, eu trabalhei com o professor Siddhartha Ribeiro, ele me orientou, na linha de sono e sonho. Mais especificamente, um tipo de sonho que a gente chama de sonho lúcido, que se diferencia dos outros tipos de sonho, porque durante o sonho lúcido, a principal característica é você saber que você está sonhando durante o sonho. Então, normalmente, para a maioria dos sonhos, na maioria das pessoas, você só sabe que teve um sonho quando você acorda. E o exemplo máximo disso é o pesadelo. Então, por mais absurdo que seja o pesadelo, um monstro de 10 cabeças correndo atrás de você sabe que monstros não existem, mas durante o pesadelo você toma aquilo como verdade. Tanto é que você acorda com o coração batendo rápido, né, com falta de ar, essas coisas. O sonho lúcido ele é exatamente o oposto disso, é você, durante o sonho, ter a consciência que você está sonhando. E algumas pessoas algumas pessoas relatam que, além de elas terem a consciência que estão sonhando durante o sonho, elas conseguem manipular o sonho também. Isso também ia te perguntar, as pessoas falam, hoje eu vou sonhar tal coisa. É possível induzir o sonho, assim, antes de dormir? Tem alguma estratégia para indução de sonhos? E também é isso que você colocou que é importante, né? Ter a lucidez de que você está sonhando. Existem algumas estratégias que não são completamente eficientes, né? A principal estratégia seria pensar muito numa coisa antes de dormir. A probabilidade de você sonhar com aquilo é alta, mas também não quer dizer que você vai sonhar com certeza. Isso é uma coisa que Freud já falou há 100 anos atrás, que ele chama de resíduo do dia. Então, basicamente, os sonhos eles são constituídos pelas nossas memórias, das coisas que você viveu naquele dia, ou na semana, ou no mês que você passou, ou até coisas da infância mesmo, memórias que vêm de 10, 20 anos atrás. Então, provavelmente, se você passa por um fato ou muito bom ou muito ruim, ou se você pensa muito numa coisa antes de dormir, a probabilidade de você sonhar com aquilo é alta, mas também não é garantida. E no caso de ter lucidez durante um sonho? Isso, também existe essa estratégia de você pensar em, não, agora eu vou dormir, eu sei que eu vou dormir agora, eu vou sonhar provavelmente daqui a pouco, então eu vou tentar ficar pensando nisso, né? Tentar ficar ligado que quando aparecer uma coisa muito absurda, por exemplo, ou encontrar com uma pessoa que já morreu, meu bisavô que já morreu, não. Você não pode estar aqui, só pode ser um sonho, aí você fica lúcido. Tem várias estratégias para tentar induzir o sonho lúcido. Lúcido, mas não em vigília, né? Você não, continua durante sonhando. O sonho, isso. Você no sonho vê uma pessoa que morreu, ou você consegue voar durante o sonho. Então existem os dream signs, que são os sinais de sonho. Que
que é descrito pelo professor Laberge. Ele disse que para tentar prestar atenção nesses sinais de sonho, que são coisas impossíveis de acontecer, que só acontecem nos sonhos. Mas a principal estratégia para induzir sonho lúcido, pelo menos a que funciona para a maioria das pessoas, é você tentar acordar mais ou menos meia hora antes do que normalmente você acorda. Então, você dorme de meia-noite às 7, você bota o despertador para 6, 6 e meia. Quando você acordar, provavelmente você vai acordar na fase REM, que quer dizer Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, que é quando se você vê alguma pessoa dormindo, mesmo com o olho fechado, você vai ver que ela fica mexendo os olhos para a direita e para a esquerda. Assim. E essa é a fase do sono, que está mais relacionada com os sonhos e com os sonhos lúcidos. Então, a ideia é você acordar nessa fase, e ela acontece principalmente nas últimas horas de sonho. Então, se você dorme de meia-noite às 7, de meia-noite às 3, 3 e meia, você vai ter principalmente sono profundo, que é aquele sono que você não tem poucos sonhos. Não tem sonho. Isso, é sono profundo, porque é difícil de acordar. E depois você vai ter sono REM. Então, a ideia é você acordar durante o sono REM, provavelmente você vai lembrar de um sonho, só que você não acorda e fica ligado, não. Você acorda e fica na cama, você pode ficar de olho fechado ou não, e fica tentando pensar em ter um sonho lúcido. E a ideia é que você volte para dormir, né? E quando você volte a sonhar, você volte lúcido. Então, essa é uma das principais estratégias para... Mas também não é muito eficiente. Assim, funciona para algumas pessoas, para outras não. E como é que vocês fazem a pesquisa? Vocês têm gente que vai lá no instituto e dorme, vocês acompanham? Isso. A gente faz uma coisa, um exame que chama polissonografia. Poli quer dizer vários, sono e grafia é registro. Então, a gente coloca eletrodos encostados no couro cabeludo, de forma não invasiva, indolor. Coloca eletrodos perto do olho, para ver o movimento dos olhos. Coloca um par de eletrodos aqui no queixo, para a gente medir o tônus muscular, porque essa musculatura é uma das que primeiro relaxa quando a pessoa começa a dormir. Coloca eletrodos no coração e às vezes coloca uma cinta aqui para ver a respiração. No início do doutorado, uma estratégia que eu montei com o professor Siddhartha foi tentar induzir sonhos lúcidos em pessoas que não têm, exatamente com um viés, assim, buscando um viés clínico. Que não tem sonhos lúcidos. Que não tem sonhos lúcidos. É pegar uma pessoa que não tem normalmente sonhos lúcidos e tentar induzir nela. Isso pensando numa possível aplicação dos sonhos lúcidos para quem tem pesadelo recorrente. Então, que é muito comum, estresse pós-traumático e depressão. Então, a gente tentou buscar essa estratégia. Foi muito difícil, a gente fez vários exames, não conseguiu. E a gente acabou mudando de estratégia, pensando em pegar pessoas que já têm sonho lúcido frequentemente e estudar elas em laboratório. Então, a pergunta é, o que é que acontece no cérebro de uma pessoa no sonho lúcido quando eu comparo com o mesmo cérebro dessa mesma pessoa no sonho não lúcido? Existe diferença, né, em regiões, algumas regiões estão mais, menos ativadas. E as pessoas são voluntárias, elas vão lá e têm que são dormir. voluntários saudáveis, geralmente estudantes. Passam a noite lá. Passam a noite lá. Algumas pessoas dormem super bem, outras não conseguem dormir bem. Isso também afeta a qualidade do sono e do sonho, evidentemente. Com certeza. Engraçado isso, tem pessoas que dormem muito mal em casa, por barulho, por luz, por qualquer outro motivo. Aí vão dormir no laboratório, dormem super bem. E tem outras pessoas que é o contrário, elas dormem muito bem em casa, só conseguem dormir com aquele colchão, com aquele travesseiro, e quando vão dormir fora não conseguem. Com a idade isso começa a acontecer com as pessoas. Agora outra coisa, por exemplo, essa estrutura, vamos chamar assim, metafísica da realidade que nós conhecemos, isso num sonho pode se transformar de uma maneira, as pessoas podem voar, coisas impossíveis acontecem. Sim. E ainda que eu tenha a noção de que isso é impossível, eu posso até me ver voando, por exemplo. Né? Como é que se explica isso? Isso já não seria um gatilho para a lucidez? Sim, exatamente. É porque os trabalhos mostram que o cérebro, durante o sono REM, que é esse do Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos, que é fase do sono que a gente sonha, ele tem uma diminuição na atividade, durante o sono REM existe uma diminuição na atividade dessa região aqui da frente do cérebro, que é chamada de lobo frontal, ou pré-frontal. E essa região do cérebro é uma região muito complexa e muito relacionada com funções que a gente chama de funções cognitivas superiores, como memória, linguagem, autoconsciência, tomada de decisão, movimento voluntário. Então, muito provavelmente, a maioria das pessoas não conseguem se tocar que estão sonhando durante o sonho, por mais absurdo que ele seja, exatamente porque essa região está numa diminuição da ativação. Relaxado. Exatamente, está. Então, e foi exatamente isso que a gente encontrou. Em alguns voluntários, a gente viu que durante o sonho lúcido havia um aumento
na ativação dessa região frontal aqui. Uhum. Essa análise do cérebro e do pensamento, vamos dizer assim, né, da mente e corpo, de certa forma, se fundem aí no cérebro. Não sei se a gente pode entender assim. É um campo de pesquisa relativamente novo, vamos dizer assim. Sim. É isso mesmo. Sim. E, vamos dizer, a tua pesquisa, sonho e sono, pensando assim na praticidade disso, o que ela tem como objetivo, assim, de aplicação? Além do conhecimento do cérebro, você deve ter algum... Sim. A gente pensou em estudar sonho lúcido, né, inicialmente com essa ideia de aplicar uma terapia com sonho lúcido para pessoas que têm pesadelos recorrentes. Então, pesadelos recorrentes são muito comuns em doenças como, principalmente, estresse pós-traumático. Né? Então, é aquela pessoa que sofreu um assalto, sofreu um acidente e fica tendo pesadelos repetitivos com aquilo. Cada pesadelo que ela tem é mais um sofrimento, é mais uma memória e mais difícil de apagar aquela memória. Depressão grave também, geralmente com risco de suicídio, as pessoas relatam muito pesadelos recorrentes. Esse pós-traumático, por exemplo, desculpa te interromper. Por exemplo, a gente conhece relatos de que certas áreas da psiquiatria ou da psicologia se desenvolveram muito a partir desses casos de traumas de guerra, né? De Isso. soldados que sofreram com isso. E como é que você vê isso agora, por exemplo? Já não, desde a ciência mesmo, né? Digamos que não ciências humanas, mas a ciência sei, para biomédica, enfim. Sim, sim. A neurociência, né? Os veteranos de guerra são talvez o principal modelo de estresse pós-traumático que a gente tem na literatura. Que geralmente é muito comum esse tipo de coisa. Então, é uma pessoa que vai para a guerra, perde um amigo, sofre algum trauma e acaba desenvolvendo depressão ou estresse pós-traumático, ou os dois. E fica tendo pesadelos com aquilo. Então, a ideia do sonho lúcido, uma possível aplicação do sonho lúcido, seria exatamente para essas pessoas. Para tentar desenvolver nelas uma razão crítica, uma consciência crítica, para tentar fazer com que elas reconheçam no sonho alguma coisa típica do sonho e fiquem lúcidas no sonho. Então, se uma pessoa que tem pesadelo recorrente fica lúcida durante um pesadelo, ela pode, por exemplo, tentar acordar, ou ela pode, por exemplo, dizer, não, isso aqui é só um pesadelo, não está acontecendo nada comigo, não vou ficar com medo porque eu já sofri um trauma, mas isso aqui não traz risco nenhum para mim. Ou ela pode tentar manipular o sonho, transformar aquele pesadelo num sonho bom. Uma possível aplicação do sonho lúcido, talvez não tão direta quanto essa, seria no estudo das doenças que alteram a consciência, por exemplo, a esquizofrenia. Então, é muito comum o relato tanto na literatura médica como na literatura em geral, vários filósofos já falaram que o sonho, de certa forma, ele simula um estado de esquizofrenia. Por quê? Porque durante o sonho a gente tem visões, né, escuta coisas que não estão no ambiente. Então, são visões, alguns autores chamam de alucinações visuais, que você tem sem ter o estímulo do ambiente, ou seja, sua própria mente gera aquelas imagens, como as alucinações dos pacientes esquizofrênicos, por exemplo. Né? Então, o estado de sonho é um estado alucinoide, vamos dizer assim. E durante o sonho também você tem alguma coisa próxima de um delírio, ou seja, você acredita piamente no sonho, enquanto ele está acontecendo. Como nos delírios dos pacientes esquizofrênicos, por exemplo. Então, tem várias linhas de pesquisa, e Kant já falou disso, Schopenhauer já falou disso, vários filósofos, o próprio Freud, que o sonho é um modelo para estudar a psicose. Então, provavelmente, se a gente entender melhor os mecanismos que geram os sonhos, a gente pode entender doenças como a esquizofrenia, por exemplo. E vocês já chegaram, por exemplo, através dessa terapia, já é utilizado como terapia, digamos? Já tem alguns trabalhos que mostram o sonho lúcido como né, um adjuvante, uma terapia complementar para quem tem pesadelos recorrentes, mostrando alguns resultados eficientes. Que pode funcionar mesmo, né? Sim. É interessante, porque é justamente isso que seria, até no caso do esquizofrênico, uma tentativa de encontrar uma realidade segura dentro daquela coisa. A gente, inclusive, no último trabalho que eu colaborei com a Natália Mota, que é doutoranda lá do Instituto também, que é psiquiatra, a gente investigou pela primeira vez os sonhos lúcidos dos pacientes que tinham esquizofrenia. A nossa hipótese era o seguinte, inicialmente. Bom, o sonho e a esquizofrenia existe esse paralelo, né? E o sonho lúcido como uma exceção dentro do sonho. No sonho, você tem alucinações e delírios, né, como na esquizofrenia, mas no sonho lúcido você consegue reconhecer essas alucinações.
Então, será que as pessoas que têm psicose ou esquizofrenia, será que elas teriam menos sonhos lúcidos? Será que elas... Essa foi a nossa hipótese inicial. E a gente encontrou que não. As pessoas que têm esquizofrenia, ela tem tanto sonho lúcido quanto as pessoas que não têm. Mas interessante que elas controlam mais os sonhos lúcidos, as pessoas que têm esquizofrenia. Foi uma coisa que a gente não imaginou também inicialmente. Como assim elas controlam mais? Elas têm mais... Elas têm tantos sonhos lúcidos quanto as pessoas que não têm psicose, Sim. só que elas controlam mais os sonhos lúcidos. Então, assim, eu posso ter um sonho lúcido sem controlar absolutamente nada. Apenas ter a consciência... Apenas ter a consciência que o sonho está acontecendo. Não, isso aqui é só um sonho, mas eu não consigo controlar. Porque você falava agora de tentar manipular o sonho, seria isso, né? Exatamente. E isso se dá mais nas pessoas que sofrem de esquizofrenia? Foi o primeiro trabalho na literatura, no mundo, né? E a gente encontrou esse dado. A gente precisa ainda de mais replicações para ver se realmente isso se confirma. É uma coisa que eu não te perguntei, mas é interessante perguntar. Qual a frequência as pessoas terem sonhos lúcidos? Durante o meu doutorado, a gente fez esse trabalho. Antes desse estudo com polissonografia, né, no laboratório, a gente fez um questionário pela internet com 10 perguntas sobre sonho e 10 perguntas sobre sonho lúcido. E mandou por e-mail, pediu para as pessoas espalharem. E quase 3.500 pessoas responderam esse questionário. E a gente viu que aproximadamente 70% das pessoas já teve pelo menos um sonho lúcido na vida. Então é relativamente comum. Mas, apesar disso, as pessoas que têm sonho lúcido, quando elas já tiveram sonho lúcido, elas tiveram muito poucos. Então, a grande maioria das pessoas teve menos de 10 sonhos lúcidos na vida. Então, se você pegar esse número de 10 sonhos lúcidos e dividir por todos os sonhos que a pessoa teve na vida, é uma coisa muito pequena. Então, o sonho lúcido, assim, ele é relativamente comum, mas ele é raro. Mas aí o sonho lúcido não teria também uma coisa assim, de ir contra um pouco o princípio do sonho, dessa espécie de faxina, de se livrar de coisas? Sim. O sonho lúcido é uma exceção para a regra do sonho, que diz que durante o sonho você não sabe que está sonhando. Então, a regra para o sonho, né, para o sonho normal, ou o sonho ou o pesadelo, é você durante o sonho não saber que você está sonhando. Mas ainda assim guarda uma memória, né? Muitas vezes a gente guarda uma memória do sonho. Sim. Muito comum também você vê um dream sign, né, um sinal de sonho, uma pessoa que já morreu ou você conseguiu voar, e mesmo assim você não consegue, né, durante o sonho, a maioria das pessoas diz que mesmo assim não conseguem perceber que estão sonhando. É muito interessante, é verdade. E outra coisa, Sérgio, agora mudando um pouco de assunto, que é essa história que é a experiência fora do corpo, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e até fazer um pequeno histórico diante do que as tradições já nos ofereceram sobre isso. A tradição, você falava já do budismo tibetano, ou mais recentemente, acho que no Egito também você falava, né? Eu comecei a estudar isso, essa coisa de experiência fora do corpo, no começo do meu doutorado, porque a gente entrou em contato com o pessoal que eles chamam da conscienciologia, que é basicamente uma visão assim, mais moderna do espiritismo. Então tem essa pessoa que é o Valdo Vieira, que inicialmente ele chegou a trabalhar com Chico Xavier, e depois eles acabaram se separando, porque parece que o Chico Xavier, o Valdo interpretava que o Chico estava levando o espiritismo muito para um lado religioso, e ele achava que o espiritismo é uma coisa mais científica. Então eles acabaram se separando e o Valdo Vieira fundou a Conscienciologia. A gente começou a estudar essas pessoas, né, ter esse contato, porque o que eles chamam de viagem astral ou saída do corpo, para a ciência, para a maioria dos cientistas hoje em dia, que são monistas, ou seja, o monismo diz que a mente e o corpo, eles não se separam, né? O espírito, a alma, eles estão unidos, não existe essa coisa de separação que vem do dualismo cartesiano. Você contava no teu artigo de algumas experiências que são feitas, que a pessoa acaba confundindo o seu corpo, não é o que está sofrendo a dor, mas ela acaba pensando que é, né? Sim. Só para terminar essa coisa da história, a gente começou a trabalhar com essas pessoas da Conscienciologia. Na minha cabeça, eu estava investigando o sonho lúcido, porque elas diziam que durante o sonho, né, essa linha do espiritismo diz que durante o sono, a todas as pessoas, né, isso é uma coisa natural do ser humano, a alma ou o espírito sai do corpo. E eles conseguem ver coisas, interagir com pessoas.
E eles, inclusive, usam a palavra lúcida também, sair do corpo de forma lúcida. Só que para a ciência, né, para mim que sou monista, sou materialista, eles estão tendo um sonho lúcido. Então eu tentei investigar essas pessoas com esse olhar. Não, eu estou investigando o sonho lúcido, apesar deles chamarem, apesar deles dizerem que estão saindo do corpo, para mim eu estou investigando o sonho lúcido. É interessante essa coisa do sonho, né, essa relação, porque o sonho, se você for na história da pesquisa do sonho, a grande maioria dos povos sempre interpretavam o sonho como uma coisa sobrenatural. E eu acho que faz sentido, porque realmente o sonho é uma coisa estranha. Imagina, né? Por que quando a gente dorme, vai descansar a mente, vai dormir, por que a gente tem essas imagens? Eu acho que se a gente não tivesse sonho, ninguém ia sentir falta do sonho. Se simplesmente quando a gente fosse deitar, fosse aquele teto preto, não, a gente está simplesmente descansando, acordou, volta para a vida. Mas o sonho existe. Então, como é que você vai interpretar isso? Como uma coisa muito louca, os povos antigos sempre interpretavam de forma sobrenatural, com coisas que eles não conseguiam explicar. Então, antigamente acontecia um raio, você não sabia explicar o raio, não sabia o que era eletricidade, não. Então, existe o Deus do raio. Então, você sempre leva para o lado sobrenatural quando você não sabe explicar. E o sonho também, até Freud. Freud foi a primeira pessoa que disse, não, o sonho é uma coisa natural, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de metafísico, e ele é feito basicamente pelas nossas memórias. Então, assim, e muitas pessoas relatam, né, voltando para essa coisa da experiência fora do corpo, muitas pessoas relatam que durante o sonho, elas veem o próprio corpo. Algumas pessoas dizem que tem esse tipo de sonho. Isso a gente chama de autoscopia, que é como se a pessoa estivesse de fora do corpo, vendo o próprio corpo longe. Como se ela fosse em terceira pessoa, numa perspectiva de fora do corpo. Então, as pessoas interpretam isso como se elas tivessem saído do corpo, realmente. Só que, para mim, isso é apenas um sonho lúcido, em que ela está vendo o próprio corpo. Existe uma forma de testar isso, empiricamente. Né? Como é que eu posso provar cientificamente que uma pessoa sai do corpo ou não? Tem um fenômeno que chama de visualização remota, que é o seguinte, inclusive eu fiz esse experimento no começo do doutorado. Eu colocava uma pessoa para dormir num quarto, e colocava um objeto no quarto ao lado. Né? Por exemplo, tem uma parede aqui e colocava uma bola de basquete no quarto do lado. Então, se a pessoa realmente tem a capacidade de sair do corpo, ela pode atravessar a parede, ela diz que tem essa habilidade, ela pode atravessar a parede, pode ver o objeto do lado e pode me dizer se viu ou não. Eu fiz esse experimento 4 vezes e ninguém conseguiu acertar. E várias pessoas também tentaram fazer esse experimento na literatura. Com elas dormindo. Elas dormindo, exatamente. Várias pessoas também tentaram e, infelizmente, ninguém conseguiu provar cientificamente. Todos afirmavam que tiveram um sonho lúcido. Eles dizem que saem do corpo. Ah, sim. Ah, tá. Só que para mim eu interpreto como... Sim, exatamente, sim. eu interpreto como sonho lúcido. Então, pelo contato com essas pessoas, eu acabei estudando um pouco dessa coisa que chama de experiência fora do corpo. Né, que é exatamente... É uma sensação, uma experiência subjetiva que as pessoas têm, principalmente gerada por uma autoscopia, ou seja, ela vê o corpo de fora e aí ela interpreta aquilo como se a mente dela, ou o espírito, ou a alma, tivesse saído do corpo. Hoje em dia, existem vários trabalhos com experiência fora do corpo e a grande maioria dos artigos mostram que a experiência fora do corpo, ela é uma coisa, primeiro, ela é uma coisa genuína, né? Genuína no sentido de que as pessoas não estão mentindo ao dizer que elas estão sentindo que estão saindo do corpo, realmente elas sentem isso. Mas que, na verdade, é uma alteração de uma região no cérebro chamada de TPJ. Em inglês é Temporoparietal Junction, ou junção temporoparietal. Então, existe uma região mais aqui para trás, né, mais ou menos aqui nessa parte aqui do cérebro, que ela está entre o lobo occipital, o lobo parietal e o lobo temporal. O lobo occipital fica aqui atrás e processa visão, principalmente. O lobo temporal está aqui do lado e processa a audição, e o lobo parietal processa as sensações do corpo. Então, essa região, ela junta todas essas informações visuais, auditivas e táteis, somestésicas, para dar a gente a sensação do nosso corpo, a nossa sensação de unidade, né? Nossa noção que a gente tem no nosso corpo. Se você altera a função dessa região, você gera uma experiência fora do corpo. Né? As pessoas, então, em cirurgia, se você colocar um eletrodo e estimular essa região ou inibir, as pessoas relatam que tem a sensação que saíram do corpo. Meu Deus. Sérgio, a gente tem muito a conversar ainda, mas nosso tempo chegou ao fim. A gente só de imaginar um monte de questão aqui.
E é muito interessante, acredito que o pessoal que está assistindo também deve ter gostado muito. Sérgio Arturo Mota Rolim, do Instituto do Cérebro, obrigado pela tua presença, Sérgio. Obrigado, Carlos. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.